agradecer primeiramente a Deus, porque é uma dádiva a gente estar vivo, né? Claro. E agradecer também ao convite de estar aqui no Farol. Eu não falei para você, mas eu não sei ao certo que ponto que iniciou o Farol, mas desde a época da pandemia eu sempre acompanho o Farol. Olha que bacana, é um privilégio, muito bacana. Então, sou muito grato e obrigado pelo convite. E grato ao professor Farid também, que fez essa conexão nossa, né? Verdade. Professor Farid, que está lá em Rio Claro também. Bom, Torim, deixa eu te falar mais a respeito do que nós iremos tratar no nosso programa de hoje. Foi publicado, inclusive, no site da Tribuna de Limeira. Nós teremos... Aliás, a primeira curiosidade é que é o concerto, né? 2025, será no Teatro Vitória, no próximo dia 15 de outubro, Instituto Anderson Fernando Z. Música e solidariedade. Bom, é claro que a primeira pergunta é porque Anderson Fernando Z, né, Bom Torim? É Z de Zorro, será? Seria interessante a gente saber, né? É Anderson Fernando Zeule. Zeule, E aí, para não bacana. ficar comprido, o Anderson Fernando Z, né? Z. Já faz uma assinatura do Z ali, já fica... Tá bom. Então, antes da despedida aí do Bom Torim, a sua pergunta e o seu cumprimento aí, Bom Torim. Professor, seja bem-vindo ao Farol, e eu gostaria de saber realmente o que significa esse festival, né? Música e solidariedade, como ele será realizado. Na verdade, a ideia dessa segunda edição do concerto é realmente um concerto com os alunos. Desde o começo do ano, os alunos foram... que vão se desenvolvendo, vão aprendendo os instrumentos no Instituto. A ideia é que a gente, no final do ano, ali, do segundo semestre, faça um concerto, uma apresentação com esses alunos, tá? E aí a gente, movido pela sensibilidade, como da última vez, a gente procurou uma associação chamada Dorcas, da última vez, que é uma assistência social. E aí, esse ano, movido com a sensibilidade, também trabalho com um projeto infantil, achamos melhor ali, por bem, procurar a Casa das Crianças. E aí, procurando entender um pouquinho da necessidade da Casa das Crianças, fizemos essa parceria, e a arrecadação vai ser 1 litro de leite para ser destinado à Casa das Crianças logo após o evento. Perfeito, perfeito. Bom, Torim, então, muitíssimo obrigado e vamos aguardar aí o desfecho, a marcha dos acontecimentos até a próxima segunda-feira, né, quando estaremos reunidos novamente. Um excelente final de semana, amigo. Com certeza, Beto, e nós teremos aí muitos desfechos pela frente. Um ótimo fim de semana a todos, um ótimo fim de semana ao professor Anderson, a você e a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira. Até segunda-feira. Até, um grande abraço e bom passeio. O Cláudio está sempre indo lá para Águas de São Pedro, né? Águas de São Pedro me lembra o Hotel Senac. Eu fiz um curso de gastronomia lá, professor, muito bacana e me ajuda até hoje. Às vezes eu dou umas corridinhas à noite aqui e sempre passava aqui pela Rua Boa Morte, e onde funcionavam algumas oficinas de música aqui em Limeira. E eu confesso que desde a saída do Farid, eu fiquei um pouco assim desencantado, porque eu não vejo mais, e as minhas corridinhas se dão à noite. E até o ano passado era muito comum, quem passasse do lado ali do Palacete, né, do Palacete Levi aqui no centro, via muita gente lá com instrumentos, né, professores, tá? Eu não vejo mais essa movimentação. E eu estou te dizendo isso pelo seguinte, né, aprender música, né, sempre foi uma prioridade do Farid, é algo assim que depende da vocação, depende da disciplina, mas fundamentalmente depende do dom da pessoa. Queria o seu olhar sobre isso. Aprender música, assim. Eu sou professor ali, eu acho que você está se referindo ao Polo Central da Orquestra Sinfônica, né, Beto? Que fica na Rua Boa Morte, no Palacete. Isso. Ali funciona o Polo Central. Funciona ainda, atende ali mais de... Não sei ao certo, tá? Eu sou professor titular de teoria e prática lá. Tá? Então, assim, lá, a aula de teoria, que é uma aula em conjunto,
precisa de de uma certa dedicação. Não posso dizer que é um dom, né? Porque dom tem pessoas que nascem e aí isso vai acabar sendo vai ser um acesso mais rápido, um desenvolvimento mais rápido do que uma pessoa que não tem o dom. Mas, igual jogador de futebol, tem jogador que nasce com um talento nato e tem jogador que pela técnica vai estudando, treinando e consegue ser com a música da mesma maneira, né? Mas não necessariamente precisa ter o dom, precisa sim ter a força de vontade de querer aprender o instrumento e se dedicar com o instrumento, né? Muitas pessoas falam assim, comecei a fazer aula de música, semana que vem eu quero tocar a nona sinfonia de Beethoven. Não é de uma semana para outra, né? Existe um tempo de maturação, tempo de amadurecimento e desenvolvimento para que aconteça isso. Toda orquestra, na minha opinião, ela é inspiradora porque, já que falou de futebol, o futebol e outros esportes coletivos, né, ninguém ganha sozinho, né? Você depende um do outro. E uma orquestra, obviamente, todos têm que estar em sintonia. E, inclusive, esses dias eu fui numa harmonização, num curso rápido, né, sobre vinhos, e ele fez essa comparação com a orquestra, né? O maestro, embora ele veja o conjunto, mas o ouvido dele consegue perceber se tem algum instrumento fora, né, fora daquilo que deveria executar. Mas, dentro do futebol, muitos garotos hoje eles sonham em ser centroavante. Porque ganha mais, faz gol e tal, é o mais badalado, mais entrevista mídia, e tal. Né? E na música, como é que funciona isso? Por exemplo, a pessoa que vê uma orquestra, ela fala, poxa, eu queria participar de uma orquestra, né? Não sei, eu vou chutar aqui para a sua opinião. Um dos instrumentos de corda que mais me fascinam é o violino. Mas aí eu fico vendo, não tem nada, você tem que tocar ali, saber onde vai, tá, é uma posição. Para mim é um instrumento que seria extremamente difícil para ensinar e para aprender. Existem outros instrumentos de cordas assim? Sim. Essa família de instrumento, Beto, e para você que está nos ouvindo, existem famílias, só para sintetizar de maneira rápida, instrumentos que são de famílias que levam uma características de instrumentos temperados e não temperados. Quais são os instrumentos temperados? É como o violão. Eu coloco o dedo na nota e aquela nota eu já sei que é o dó. Aquela nota eu já sei que é o ré. Você toca algum instrumento? Violão? Violão, já toquei. Violão? Então, as casas lá. Então, ali já... Então, eu tenho exatamente a posição da nota do sol, do lá e por aí vai. No violino, por exemplo, eu não tenho os trastes e não tenho as casas. Isso. Então, eu tenho que ir procurando ali e achando. No começo, confesso que é bem difícil mesmo, mas depois você vai pegando a técnica, pegando a posição certa. Mas tem violoncelo, é assim, viola de arco, é assim, que é a viola clássica, o próprio violino. Tem alguns outros instrumentos também aí que são instrumentos aí não temperados aí, né? Que levam essa característica. Eu não sabia, temperados e não temperados. Não, eu digo aí do violino, porque no Dia dos Namorados eu levei minha esposa, nós fomos jantar aqui no Rádio 2. Sim. E teve o acompanhamento de um violinista. E aí, ele estava lá fazendo as músicas dele, e eu não me contive, e eu pedi para ele tocar um tango. Aliás, porque ele tinha tocado Por Uma Cabeça, que é um tango muito conhecido, e aí eu fui lá e pedi um outro tango para ele. E ele tinha um computador, professor, e ele achou a composição ali. E meio de improviso ali, ele foi lendo a partitura e ele daqui a pouco eu vejo ele tocando esse tango meio que de improviso e lendo a partitura pelo computador. Achei fantástico. Dá para fazer isso, então? Dá para fazer. O músico ele se desenvolve em várias etapas, em várias esferas, né? A parte auditiva, a parte de coordenação, a parte de tempo, né? Espaço de tempo. Então são várias esferas que o músico ele precisa ter bem desenvolvido para, num caso como desse, pedir assim,
toca Raul, no seu caso foi, toca um tango, né? Não, e eu pedi Astor Piazzolla, não foi qualquer tango, não. Então precisa ter um repertório de estudo bem alinhado, bem sólido. E nas aulas funciona da mesma maneira, né? O aluno vai trabalhando cada uma dessas etapas para se transformar aí num músico sólido e com uma propriedade, né? Toca tal música, e aí tem esse tipo de repertório. Porque o músico percebe quando erra também, né? Percebe. Na hora percebe. Na hora Percebe. E aí, como é que fica o aspecto psicológico, né, para você retomar, assim, dá um nervosismo, principalmente, né, o professor trabalha com alunos, por exemplo, eu vou chorar agora, o que eu vou fazer? Não, você tem que prosseguir de onde você errou para frente, não é isso? Quarta-feira, a gente estava fazendo um ensaio lá no estúdio, um ensaio e um concerto já. E aí, por conta de posição de nota, um pegou num arranjo, o outro pegou num outro arranjo, e aí deu um probleminha uma hora lá que precisou parar a música. É para isso que serve o ensaio também, né? Certo. E aí é muito pertinente essa pergunta, porque chegou uma hora que os alunos ficaram desesperados, falaram, nossa, é um ensaio só, isso acontecer na hora. Eu falei, não, vamos com calma. E aí é muita conversa, já como são alunos, então tem esse processo também, para que eles entendam que o ensaio é assim, que pode acontecer erros. E se acontecer erro, toca, pensa como a próxima frase, o próximo compasso, e segue a música, não para não. Né? A ideia é isso. Errou, tenta arrumar daqui para frente. Eu fico imaginando, nós estamos às vezes... Claro que nós vamos falar mais sobre o concerto, que vai acontecer no dia 15, então nós estamos aí há praticamente 5 dias. Então eu fico imaginando o lado psicológico desses alunos aí, os alunos ficam nervosos, né? Devem estar, é uma mistura, né? É um festival de fogos de artifício. Tem hora que dá medo, tem hora que dá euforia, depois ficam, será que eu estou preparado? Não, eu estou preparado. É um festival de fogos de artifício emocional aí na vida e na cabeça de cada aluno. Eu, de vez em quando também, nas minhas corridas, aliás, dar umas corridinhas é muito bom, porque você enxerga coisas que dirigindo a gente não percebe, né? Sim. E às vezes eu topo com ensaios lá da banda Arthur Jambelli, perto lá do Tiro de Guerra, eu sempre divulguei o trabalho da banda, os festivais de banda, né, na região. Em Serra Negra, cidade que eu frequento muito, tem banda todo final de semana, toca lá no Coreiro da Praça e tal. E eu percebi uma evolução no que as bandas oferecem hoje em dia. Antigamente era aquele negócio meio marcial, depois, né, passou por um momento de umas marchinhas mais assim, sem graça e tal. Hoje não, hoje as bandas tocam rock. Uma coisa, inclusive o Farid, se não me engano, no ano passado teve um ensaio da Sinfônica fazendo rock, um negócio absurdo. Ou seja, as orquestras hoje em dia, por exemplo, elas estão se adaptando a novas exigências do mercado, estão se reinventando, professor, é isso? Se reinventando. Hoje, aquela ideia de que uma orquestra ela só vai tocar clássico, só vai tocar Chopin, só vai tocar Mozart, só vai tocar Beethoven, só vai tocar Tchaikovsky, só vai tocar... Enfim, acabou tendo que se reinventar e se adaptar àquilo, né? Hoje é sexta. Hoje, inclusive, tem uma segunda sessão. Ontem teve o Queen Sinfônico da Orquestra Sinfônica e hoje também tem o Queen Sinfônico da Orquestra Sinfônica. Então, olha, mas o Queen, mas é rock, mas com a orquestra, é uma coisa mais linda, que tem dentro de um arranjo feito para orquestra, para cordas, e é muito, muito bonito. Eu participei algumas vezes também, não foi muito, né, na minha época de estudante, de festivais de música, né? Eu tinha um parceiro que tocava bem violão, eu meio que arranhava um pouco, mas era mais compositor e ele era o arranjador. E uma vez nós fomos procurar um maestro para tentar nos ajudar. Nós tínhamos uma apresentação para fazer. E aí eu conheci um pouco mais, ele me falou muito sobre os naipes das orquestras, né? Então, para quem nunca ouviu falar de naipe, o que são os naipes, professor? Os naipes são grupos de instrumentos, né? Que vão compor
a totalidade da orquestra. Então, eu tenho um naipe de cordas, né? Tá. Aí, dentro desse naipe, eu tenho os violinos, que são divididos ali em primeiro violino, que faz a melodia principal, e segundo violino, que é uma melodia, mas vai complementando a melodia principal. Olha, que sutileza. Isso. São como uma melodia secundária ali, complementando essa melodia. Ou simplesmente dobrando essa melodia, né? Como se fosse duas vozes fazendo ali. Não sei se você canta ou fez canto coral. Então tem a voz principal e aí eu tenho a abertura de voz, né? Pode também pensar dessa maneira. Depois eu tenho o naipe de metais, né? E tenho lá o naipe de trompetes, depois o naipe de metais que entra os trombones, e aí eu vou formando os naipes. Aí eu tenho a parte de percussão atrás, são os tímpanos, são os metalofones, marimba, a parte de madeiras, né? Isso a gente trabalhando dentro de uma orquestra sinfônica, orquestra filarmônica, num contexto aí de 60, 70, 80 músicos, tá? E aí, flauta, metais, e entra esses naipes. Poxa, aí. 60 músicos chega a ter, né? Chega. Tem orquestra que até passa, né? Puxa, Tem orquestra que até passa. gente, hein? É bastante. É bastante gente. Oscar Puzzoni, que era o maestro que nos ajudou e falou dos naipes e tal, e nos ajudou nessa apresentação. Professor, ainda nessa questão da melodia, né? Como é que se dá essa mágica de você, dentro de uma orquestra, levantar aquela música, que ela começa aqui com aquela flautazinha, depois entra aquele violino e daqui a pouco você está envolvido totalmente no rufar dos tambores ali e tal. Como é que se dá essa mágica, professor? Tá. Isso é um processo chamado, dentro do arranjo, de instrumentalização. Então, eu tenho uma maior família de instrumentos, quando eu comecei a estudar, eu procurei um curso que transmitia exatamente, já pensando possivelmente para onde que eu queria ir, que é para a parte de arranjo, trilha sonora. Eu também sou palestrante do Estado, que eu rodo o Estado falando sobre trilhas sonoras para diretores de cinema, produtores audiovisuais, músicos. Mês retrasado ou mês passado, eu não me recordo, eu estava no Conservatório de Cubatão falando para professores. No comecinho do ano eu estava na Federal, também lá de Salto, falando para a galera que é músico, para diretores de cinema. Então, basicamente, o processo de arranjo ou para trilha sonora parte do processo de instrumentalização. É aquilo que você falou, eu tenho uma ideia principal, uma flauta acontecendo, e aí, de repente, eu dou todo o volume sonoro com violino, com tímpanos, com metais que cresce, depois volta de novo. Isso é chamado de processo de instrumentalização. Isso, quanto maior referência e o maior repertório sonoro o arranjador tem, maior são as possibilidades de ele desenvolver. Tem uma participação, eu vou dar um spoiler aqui, a produtora que é dela vai ficar brava, mas vai ter uma participação no concerto, que vai ser uma pausa ali, que eu vou mostrar como que funciona esse processo de instrumentalização. Poxa, que bacana. E aí vai ser muito legal, Para quem quiser conhecer, fica aqui já o convite também para conhecer como funciona o processo de instrumentalização. Eu tenho um irmão que eu amo de paixão, o Eduardo, mas ele é muito autêntico, sabe, professor? Assim, sempre foi, a vida inteira, ele foi meio assim, você gosta disso? Eu sempre gostei de música, eu sou do tempo de fazer gravações com fitas cassete, duas picapes, aí você faz as mixagens, aquele negócio todo. E eu também gostei. Numa época eu via muita música clássica, né? Gosto da música clássica, mas vamos combinar, professor. Hoje já existe uma nova visão sobre isso. Mas um dia ele falou para mim, não sei se você gosta dessa, acho que você gosta de dormir, né? Porque aí você ouve isso, você dorme. Ainda tem muita gente que imagina, se você for num concerto, por exemplo, você vai dormir lá porque não tem nenhuma vivacidade, assim, por exemplo? Naquilo. Não só imagina, como eu, em 2000 e... Não vou me recordar agora, mas... Desculpa a sinceridade, mas eu estou querendo trocar experiências, saberes, né? Sim, existe não só como que pensa, como faz. Eu fui no concerto com um amigo que eu olhei pro lado, ele estava assim, ó... sai daqui! O que você está fazendo? Você está dormindo? Não, me dá sono. Não, então você veio, né, que não é lugar. E aí foi
na hora gerou um certo desconforto, né? Mas depois virou motivo de risada. Depois o cara não consegue assistir um concerto. Mas existe. Mas isso vai de experiência, daquilo que se consome de música, daquilo que se consome de processo fonográfico, que é a música, né? E das experiências culturais, das experiências sociais. É um aglomerado de coisa que forma esse tipo de gosto musical mesmo, enfim. Na sua abertura da nossa entrevista, houve um agradecimento a Deus, né? Deus está presente, né? Naqueles que creem, naqueles que professam seus ensinamentos também e tal. Mas eu estou dizendo isso porque, por mais que Deus nos ajude, a gente também precisa fazer a nossa parte. Né? Principalmente nos momentos de introspecção, nos momentos que a gente quer olhar para nós mesmos, né? Mas tem dias que a gente definitivamente não está bem. A gente não está bem, a gente está inquieto, a gente sofreu alguma maldade, alguém deu rasteira na gente, você fica triste. Bom, por que eu estou fazendo essa longa exposição? Eu, há muito tempo, que eu não sou mais ouvinte de música, eu só ouço notícia. 24 horas por dia e só ouço música quando eu estou em Serra Negra e ainda musiquinhas mais animadas. Por que isso? Porque dizem que a música acalma. Então eu queria te perguntar duas coisas. Em primeiro lugar, a música realmente acalma? A música clássica principalmente, ela acalma? E assim, quando você está diante de uma plateia, que você vê que aquela plateia está inquieta, ela não tá percebendo o grau de dificuldade de um músico ali. Ela não percebe o nervosismo. Ela não percebe o maestro que também tem que olhar por tudo aquilo lá, a concentração dele. Alguém fala, conta uma piada, ou levanta para ir no banheiro no meio da apresentação e tal. Todos esses componentes têm que ser administrados pelo maestro também. Então, vamos lá. Vamos começar por isso aí. A música pode nos ajudar num processo de conexão com algo melhor do que aquele estresse que a gente sofre diariamente? Com certeza. Não só pode, como um dos papéis dela também é esse. Eu não vou me recordar, acho que foi em 2000 algum ano ali, não passa de 2005 e não passa, não é antes de 2000. Uma pesquisa de doutorado em alguma universidade dos Estados Unidos, que eles estavam testando a exposição de pacientes com câncer e submetendo eles a um tratamento sem muito dano, né? E em torno de algumas sessões, 10, 15 sessões mais ou menos, perceberam que não houve aumento do câncer. Poxa. E aí foi um ponto de partida muito, muito interessante. Eu não sei que pé que está isso hoje, que foi uma notícia esporádica que eu vi assim, e eu achei muito interessante, porque a música ela é orgânica. Olha que frase genial. E nós somos orgânicos, né? Então, se a música entra, a gente ouve, processa isso, pode ser um rock, pode ser uma música clássica, pode ser um funk, não o funk carioca, mas a origem do funk, o funk americano, né? O jazz, a bossa, enfim, blues, tudo que a gente recebe e ouve vai refletir na gente mesmo. E aí a gente vai devolver isso. E aí como que é esse processo? Aí cada um faz de um jeito. O blues e o jazz, por exemplo, eu estou dizendo do meu distanciamento com a música. Anos atrás, eu pegava um DVD da Norah Jones, por exemplo, e ficava ouvindo aquilo lá a tarde inteira. Nossa, e era bom, não era? Nossa, uma coisa fantástica. Aliás, ela esteve no Brasil agora recentemente, ou virá, não sei. Mas a Norah Jones é espetacular, na minha opinião. Você comentou sobre o Milton. Ele está bem mal, né? Ele está bem mal. E eu não sei se vocês já comentaram aqui, mas está inclusive no Globoplay um documentário dele, Milton Bituca Nascimento. Isso. É muito, muito bom esse documentário. Quem me indicou foi o Farid, no caso. Quer dizer, nós estamos chegando numa altura do campeonato aqui na música popular brasileira, né? Um dos primeiros DVDs que eu vi foi da Gal Costa cantando Tom Jobim.
E, coincidentemente, estava lá em Serra Negra, no lobby de um hotel, há muitos anos, mais de 20 anos isso. E eu ficava olhando para aquilo ali, para a musicalidade. Bom, primeiro a musicalidade do tom, segundo a voz da Gal Costa, que para mim foi a principal cantora do Brasil. E terceiro, para mim, a interpretação dela. A interpretação dela, para mim, de palco, presença de palco. É. Mas nós estamos chegando numa época no Brasil em que os nossos grandes compositores, né, grandes cantores, grandes letristas, né, eles estão chegando na faixa de 80 anos. Não tem mais aquela vitalidade que a gente se espera deles. Mas, recentemente, um ato político reuniu o Chico Buarque, o Caetano, acho que o Djavan e o Gil. O Gil, né? E o Gil. E o Djavan foi também, mas é uma faixa etária um pouco... diferente. Um pouco diferente. Mas eles já estão na faixa de 80 anos. Olha quanto que eles fizeram pela música popular brasileira. As letras, né? Um negócio impressionante. O Ivan Lins está fazendo show até agora. Eu acho que Paulinho ele tá da Viola, Paulinho na da mesma Viola, faixa etária. Paulinho da Viola, Ivan Lins, toda essa galera aí. Tem alguns que vão parando, né? Vão colocando o pé. Outros, por exemplo, o Ivan Lins, ele acho que estava fazendo um outro EP já aí, não sei se está em produção, alguma coisa nesse sentido. Tem gente que continua, né? Mas cada um tem o seu tempo também, né, Beto? Esses dias eu vi uma propaganda que o Fagner vai voltar. O Fagner também tá gravando, tá produzindo. Fazendo show, é bacana. Fazendo show. Bacana. É uma galera que ainda continua, né? Deixa eu te falar. Então, nós estamos falando de um movimento da música popular brasileira, né? E hoje nós não temos mais música popular, definitivamente nós não temos. O que nós temos hoje são músicas de jovens, né? E para a gente que é de outra época, de outra geração, esses dias eu estava revendo Vicente Celestino, a canção O Ébrio. E ela faz parte de um filme, né? Meu pai gostava do Chico Alves, do Vicente Celestino, eu adorava tantos cantores do passado, aquela voz potente, né? Aquela voz firme, forte. E hoje você vê tum 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 tum, e aí uma voz grave no fundo, que eu não sei como é que o sujeito canta aquela música duas vezes, né? Não é uma música, né? É uma história que o sujeito conta, né? Uma espécie de Eduardo e Mônica a cada canção de funk, né? Como é que o cara vai cantar isso de novo, né? E aí, como é que fica, professor, assim, o seu ouvido musical? É claro que não precisa nem falar que eu sei, ele é aberto a todos os gêneros. Mas como é que o senhor vê esse movimento dessa nova música brasileira? Muito pertinente a pergunta, eu gostei muito, mas o meu olhar é que só vai crescer esse tipo de música. Só vai crescer, ao meu olhar, tá? Tem gente que pode discordar, mas ao meu olhar... Numa época? Não, só vai crescer. Porém, aquela outra galera que eram poetas, que eram bons compositores, que viviam da arte, queriam transmitir algo que não fosse temporal, se fosse atemporal. A música de Caetano, de Chico, é atemporal. É atemporal. Daqui 50 anos, a criança que estiver nascendo vai ouvir a música do Chico e pode ser que vai se apaixonar e vai viver a vida inteira ouvindo Chico. Pode ser que o Chico nem esteja mais aqui, acredito que não vai estar mesmo, né? Mas eu acredito que quando se constrói música de forma poética e como matéria orgânica primária, eu tenho certeza que não é temporal, é atemporal em qualquer fase. Galera de 60 anos, galera de 30, galera de 20, de 18, de 17. Eu tenho alunos de 13 anos que é apaixonado em Ivan Lins. Puxa, que bacana. Apaixonado. E eu amo de paixão de dar aula para ele. É um bate-papo, é um repertório de totalmente diferente. Então, assim, eu tenho certeza que são músicas atemporais. E tem muita gente boa. Por ser atemporal, continua esse tipo de estrutura e de legado de música boa. Assim. E isso também não vai acabar, né? Na mesma proporção que cresce essa música mais batida, com raso conteúdo, de técnica rítmica, de técnica harmônica, sim. também de
de técnica de letra, né? Sim. Porque você precisa ter técnica, você precisa sentir, você precisa ser um poeta, né? Vai crescer, mas também, por outro lado, não vai deixar de existir a boa música. Porque a arte imita a vida imita a arte, tem tudo isso, né? Então a gente também tem que se lembrar que as músicas de protesto dos anos 60, 70 da ditadura, contra a ditadura, foram manifestações em que a pessoa era exilada, né? Embora do Brasil, vários artistas foram e tal. E esse funk recente, dos últimos 10, 15 anos, ele também reflete uma desigualdade social muito violenta. Então, é um grito de socorro, é um grito de, olha, estamos aqui, olha o que acontece aqui. Tem isso também, né? Tem. E esse olhar é importante me veja, me enxergue. Né? Eu vejo assim. Sim, mas por outro lado, tem esse grito, mas é uma linha muito tênue, Beto. Eu enxergo que é um grito de socorro, mas também eu não posso romantizar isso. Isso. Tá bom, então vamos ajudar, mas eu não posso romantizar isso, trazer isso com uma forma tipo, ai não, então, não. Mas é uma linha muito tênue. Porque também, vamos nos lembrar, né? Existem aqueles que fazem apologia à violência, apologia ao sexo forçado, consumo de drogas. Isso, exatamente. Então tem isso aí também. E tem gente que entra nesse pacote. Sim, e acaba ouvindo também. Acaba ouvindo. Inevitável. Bom, vamos falar um pouquinho mais. Nossa, nós temos papo aqui até segunda-feira aqui. Mas vamos falar um pouquinho até o dia mais. Do concerto, dia 15, então, estamos preparando aí para o concerto. O concerto começa às 6 horas, professor? Começa às 8 horas. Às 8. 8 horas começa. Os alunos vão estar lá por volta de umas 6 para passagem de som. Vai ter o momento deles lá. Vai ter um coffee também para eles lá, vai ser um momento para eles, né? E aí às 8 horas bate o primeiro, segundo, terceiro sinal e dá início ao concerto aí dos alunos. Nossa, eu fiz tantas premiações lá do Prêmio Gazeta, né? Teatro sempre cheio, com 600, 700 estudantes ali e tal, e eu ficava ouvindo esse toque aí para coordenar a premiação de alunos, né? Muito bacana. E lá na Coxia, né, você dá uma olhadinha assim, o teatro enchendo, aquele negócio já vai dando uma ansiedade, né, professor? Manda uma ansiedade. Imagina o que eles vão passar, né? A iluminação, Escuta, fala-me sobre diga-me sobre o traje deles. Qual será? Informal ou tem algum traje específico? Vai ser livre. Livre. Cada um, é lógico, dentro da característica, né? Eu não vou chegar com chinelo de dedo lá, claro, né? Mas tá livre, tá... Cada um vai, se quiser ir de smoke, pode ir. Se quiser ir de social, se quiser com uma camisa meio 3/4, é livre para cada um lá. Porque a ideia é que cada um se expresse ali da maneira que é de fato. Entendi. Né? Então tá livre essa parte de roupagem aí. Puxa, que bacana. Eu já estou sentindo a ansiedade deles desde já, sabia? Eles estão bem ansiosos, bem felizes de estar participando. Tem bastante aluno que participou já o ano passado, e aí leva uma carga de experiência mas toda vez que pisa no teatro, que pisa em cima de um palco, é um sentimento novo, não tem como falar que é o mesmo. Mas leva, querendo ou não, aquela experiência, que aqui eu já vim uma vez. Aí tem um pessoal novo, né? Que é o pessoal que entrou esse ano, metade do ano passado, que já vai conseguir também... tocar e fazer suas apresentações. Porque no futebol, nossa, quando eu ia treinar, era chato treinar, tinha que treinar, né? Mas o gostoso é o jogo, né, professor? O gostoso é o jogo, né? É o jogo, então tá muito bom. Queria deixar essa parte, poxa, voou o tempo, hein? Quando voa o tempo, é porque o bate-papo foi bom, pode ter certeza, como eu achei que foi também. Gostaria do seu recado final, seu convite aí a quem nos assiste, para comparecer, então, no próximo dia 15, nesse concerto que promete ser maravilhoso. Bom, Beto, já sinta-se convidado, você, sua família, quem nos ouve ou quem vai nos ouvir, né? Porque o programa ele fica, né, Beto? O meu convite para o dia 15, às 20 horas, no palco do Teatro Vitória, palco que já recebeu grandes nomes de música de artistas nacionais, internacionais. Eu lembro dos The Platers, que veio uma vez. Eu era menino, assim. Então, é um palco que já recebeu artistas de
todas as instâncias de renome nacional, internacional, local, regional, e os alunos vão estar lá fazendo esse concerto, e vale muito a pena vocês aqui estarem indo lá para prestigiar. E não só isso também, movido de uma total sensibilidade, porque é uma coisa... a gente ir lá e se apresentar de forma técnica, mostrar que os alunos aprenderam. Esqueci de falar do repertório. Dá para dar um spoilerzinho? Dá. O repertório vai ser do erudito ao pop. Todos os arranjos feitos exclusivamente para cada instrumento. Né? Lá são instrumentos de bateria e piano. Então, todo o repertório, o arranjo é feito para potencializar e valorizar cada um dos instrumentos. Tá? Bacana. Aí vai ser do erudito ao pop. Só para contextualizar e finalizar aqui, então, movido de total senso de solidariedade, né, e sabendo, né, e deixando ser usado de forma social, a gente não tem fim lucrativo nenhum, Beto. Nenhum. A gente poderia tranquilamente cobrar ingresso, mas a gente entende que não só nós como CPF, mas como CNPJ, a gente tem que fazer o nosso papel importante na sociedade também. E é aí que o Instituto entra para somar com a Casa das Crianças, onde vai ser arrecadado 1 litro de leite, que posteriormente, no dia seguinte, vai ser doado para as crianças na Casa das Crianças. Eu fui lá, é de cortar o coração. Então, se você quer assistir um bom concerto, quer prestigiar os alunos, pessoas que estão aprendendo música, estão se formando na área musical, quer ter a oportunidade de ser um braço extensor social na vida de alguém, na vida de criança, na vida de adolescente, essa é a sua oportunidade para você poder estar indo lá e assistir um concerto e fazer uma social muito, muito, muito legal. Que bacana, né? 2 em 1. Contribui e né, apura o sentimento, o ouvido, a audição, bacana. Quero vê-lo aqui mais vezes. Pode ser? Pode ser, vamos marcar. Nós vamos combinar mais vezes. Eu quero colocar mais gente aqui na roda para te perguntar, que o seu conhecimento é muito rico e tem muita coisa para a gente falar ainda. Professor Anderson, muitíssimo obrigado. Boa sorte na quinta-feira. Continuaremos a divulgar aqui no nosso Farol e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Beto. Obrigado pela participação. Obrigado por todo mundo da equipe aqui, e eu te espero lá. Eu sei que sua vida é bem corrida, mas eu te espero lá, você e sua família, na quarta-feira, no palco do Teatro Vitória, às 20 horas. Muito obrigado. Obrigado.